Eu comecei a fotografar com 8 anos de idade, com uma câmera super simples que minha mãe tinha e era a única que eu podia também usar, né? E eu gostava mesmo de fotografar, eu não gostava de fotografar tanto o retrato das amiguinhas, da família, né? Eu gostava de procurar coisas no ambiente que me trouxessem algum sentido para mim, né? Que fizesse parte de algum sentido para mim. Então eu acho que eu comecei aí na fotografia. Depois que eu me formei, que eu comecei a fotografar mesmo por conta do uso do celular, que eu acho que tornou acessível a fotografia para todo mundo hoje em dia. Então eu fiquei muito tempo fazendo fotografia mobile e eu gostava muito por ser um equipamento pequeno que as pessoas não percebiam, e como eu gosto de fotografar rua, ambientes externos, eu acabava passando imperceptível e conseguia fazer boas fotos. E foi assim que eu comecei no meio artístico, fotografando a rua com o celular. A partir do momento que eu me formei, eu até foquei em marketing, porque foi a base maior que eu tive do curso, né, que eu me identifiquei mais. Mas eu percebi, atuando na publicidade, em agências, que não era exatamente o que eu queria voltar, retomar o meu princípio, né, o meu objetivo inicial, que era a fotografia. E aí eu fui estudar fotografia em São Paulo, né, já estava trabalhando lá em agências, e eu resolvi sair de fotógrafa amadora, que era de fotografar cotidiano e coisas que eu gostava e que eu achava interessante, para tornar uma fotógrafa profissional. Então, depois de uns 5 anos que eu já fotografava, assim, com equipamentos bem simples, eu fui em busca de um equipamento melhor e de um curso, né? E aí que eu passei a fotografar profissionalmente. Então, inicialmente, a publicidade ela veio para mim para que eu pudesse ter contato com a fotografia, acabou me levando para um outro rumo, que foi o marketing. E aí eu voltei em busca de conhecimento mais específico para poder atuar. Eu ainda fotografo muito rua, eu adoro, é onde eu me sinto livre, eu não preciso conversar com ninguém, sabe? Eu posso ficar escondidinha, às vezes eu consigo um retrato legal conversando também com a pessoa, então eu acabo aprendendo um pouco sobre a cultura, sobre a vida daquela pessoa. Então eu sinto muita liberdade de fotografar a rua. O meu foco foi mudando, então eu tenho trabalhos mais voltados para o surrealismo, assim, autorais, né? Que eu acabo recriando uma imagem dentro de um contexto que eu acredito que existe e não que a pessoa está vendo. Porque muitas pessoas olham para essa imagem e quando elas batem um olho, elas não identificam a realidade, né? Até porque não aceitam a realidade. Então esse projeto que eu fiz, que é o Corpos e Formas, ele pega partes do corpo e transforma em outra forma. Tem pessoas que já viram, que demoram para identificar o que é, se é um corpo, se é uma escultura, se é um mapa. Então ele acaba tendo várias formas de interpretação. Essa foto ela representou muito o que São Paulo que ela é fria, né? E ele tem esse contraste do vermelho, que é uma vida em meio ao caos, em meio à solidão. Essas outras 2 fotos que eu trouxe, elas são de um trabalho que foi o meu primeiro trabalho individual, né? Que esses daqui eles participaram de exposições coletivas, mas esse foi um trabalho que eu fiz e que depois se transformou numa exposição, que é a exposição Refúgio, que eu fiz na Mondrian Ambiente, aqui em Araraquara, em 2015. Só de fotos de rua que eu fiz durante uma viagem pela Europa, um mochilão. Então, o que eu consegui interpretar dessas fotos que eu fiz foi que eu tinha ido viajar como uma fuga, né, de um reencontro meu com a fotografia e de tentar fugir desses trabalhos que eu estava fazendo antes na publicidade e, ao mesmo tempo, de reencontro com pessoas, né? Então, a maioria das minhas fotos, elas identificam pessoas em seus ambientes, em seus cotidianos, dentro de uma atmosfera completamente diferente da que eu estava acostumada. Então aqui eu tenho uma que eu fotografei em Barcelona, que é uma pessoa na imensidão das estruturas, das arquiteturas de Barcelona, que são tudo muito imenso lá. E essa daqui é em Marseille, que é na França, que era eu acho que ele era um guardinha ali do local, né? E ele estava aproveitando o sol deve ter dado um mergulho, estava secando a roupa dele
e aproveitando o momento. Então eu gosto de buscar isso, sabe? Buscar o dia a dia das pessoas, encontrar nelas uma história, né? Que não é a minha história, que é a dela. Que é um pouco do porquê eu escolhi esse lugar também para a entrevista, que vocês pediram para eu escolher um lugar de Araraquara. E eu acabei escolhendo um local onde eu me identificava por isso, por ter pedestres, por ter pessoas que frequentam. E eu posso captar esses momentos, as árvores, né, essa parte verde da cidade, para mim é muito impactante. Para quem morou um tempo em São Paulo sabe, quando chega em Araraquara, é muita vida, é muita cor, é muito verde, é um contraponto muito forte com cinza de São Paulo, né? E esse é um dos motivos de eu ter escolhido aqui. Os artistas que mais me influenciaram no começo da minha carreira fotográfica mais voltada para o profissional, a partir do momento que eu comecei com a minha câmera, eu comecei a estudar fotógrafos de São Paulo. Então eu comecei a estudar muito de Armand Lorca, né? E eu me apaixonei, assim, logo de cara pelo trabalho dele, porque ele trabalha muito com o cotidiano. Ele sentou embaixo de uma árvore e conseguiu fazer uma foto que chama Bailarina, que é maravilhosa, que ele sentou embaixo da árvore e girou a lente no momento da foto, ou girou a câmera, acho que ele girou a câmera dele não devia ser uma lente de zoom. E ele conseguiu um efeito da árvore girando, por isso que ele chama ela de bailarina. Então ele conseguiu mudar a realidade daquela imagem, né? Criar algo surrealista, diferente. Então ele para mim é a maior inspiração até hoje. E a partir dele eu comecei a conhecer outros fotógrafos que também me influenciam muito. Tem o Mário Cravo Neto. O Mário Cravo Neto, ele é da Bahia. E ele tem retratos maravilhosos, surrealistas. Ele ele coloca ovo na boca da pessoa. Ele coloca a pessoa abraçando um ganso, sabe? Umas coisas bem diferentes. Eu amo Picasso, pelo mesmo motivo, por ele não mostrar a realidade exatamente como ela é. Ele conseguir quebrar os rostos em várias partes da pessoa, né? Os rostos ficarem divididos em várias geometrias. E o Man Ray também, por ele ter essa quebra de espaços dentro do corpo das mulheres, dos nus que ele fazia, e como ele transportava o corpo para uma imagem que só ele enxergava, como o violino, por exemplo. Então são artistas que eu gosto muito por ter esses dois lados sempre, né? De ter a realidade e de não ter a realidade. E eu acredito que o meu estilo, ele está muito ligado à arte. E eu consigo utilizar ele no meu dia a dia comercial. Eu não digo para você que é 100% artístico, porque eu não estou fazendo trabalho só para mim. Eu estou fazendo trabalho para outras pessoas também. Ser artística em Araraquara é um pouco difícil, porque eu não vejo engajamento social para a arte evoluir na cidade. Eu não vejo espaço para a arte, assim. Eu vejo algumas pessoas tentando trazer o contato da arte para a cidade, mas ainda é muito pequeno. A gente tem muitos espaços inutilizados, né, que poderiam estar executando e trabalhando com arte mais ativamente, mas não acontece. Então eu acredito que ser artista em Araraquara hoje em dia é muito difícil, é uma luta diária para você conseguir ter espaço e conseguir mostrar o seu trabalho, né? Não é algo fácil. Eu acho que as portas não estão abertas para a arte ainda na cidade, mas eu sei que tem pessoas que lutam para que isso aconteça e isso a gente tem que sempre acreditar que sempre existem pessoas boas ao nosso redor e que vão fazer a diferença ali, né? Então eu acredito que existem pessoas na cidade que estão dispostas a isso, mas que a cidade ainda ela é muito, como eu posso dizer, conservadora, né? E aí acaba segurando um pouco essa questão da utilização da arte nos espaços urbanos, né? Eu acho que o poder público ele traz incentivo, sim, para a cultura e para a arte, mas o incentivo é muito pequeno, né? É aquele incentivo muito mais do que quer que seja feito, mas não incentiva o artista, incentiva a fazer, né? Não há um incentivo ao artista, mas em sim a acontecer o ato artístico. E é isso que eu acho que tem que ser um pouco avaliado, né? Todo trabalho ele tem que ter um incentivo, né? E o incentivo ele tem que ser dado ao artista,
Não adianta você contratar um artista para fazer um trabalho gratuito, por exemplo, né? E eu acho que a falta de verba e de estrutura para isso acaba ocasionando essa redução de espaço da arte na cidade, né? A falta do dinheiro do poder público para investir nos artistas, né? Então é algo que eu acho que tem que ser reavaliado para que dê certo. E eu penso assim, com certeza em seguir com o trabalho que eu já tenho feito, que é fotografia de rua e surrealismo, né? Que é o que eu gosto. Na área cultural da cidade de Araraquara, o que eu gostaria que avançasse, que evoluísse, é a educação, sabe? De trazer para dentro das escolas a educação da arte mais presente, mais focada, com mais conteúdo, né? Embasamento para as crianças. Que exposições possam vir para a cidade, né? Que a gente não precise sempre ir para uma capital para poder ver um trabalho legal, para poder ver trabalho de artistas grandes e renomados, que a gente possa ter acesso na nossa cidade, que venham espetáculos, né? Os espetáculos que só acontecem também nas capitais, que eles possam vir para o interior, música, teatro, dança, e é isso. Eu acho que é isso que faz a cidade evoluir, faz as pessoas evoluírem, faz as crianças serem seres mais pensantes, né? Hoje em dia eu acredito que as crianças elas estão muito alienadas, né, com a tecnologia, e eu acho que se a pessoa da educação lá, secretária, alguém conseguir focar um pouco mais nesse setor, eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida delas. Eu tenho vários projetos que ficam guardados na gaveta, sabe? Só que tem um momento certo para você abrir. E esse momento certo, você nunca sabe quando é. Ele vai te mostrar que ele chegou, sabe? Então tem muitas coisas que estão na minha cabeça, mas que eu ainda não executei, mas eu sei que na hora certa elas acontecem.